Hoje eu resolvi fazer diferente. Talvez algumas pessoas já viram essa palestra que eu dei no ano passado a respeito sobre sexo, homossexualidade e casamento. Eu pensei esses dias em falar novamente, trazer na quinta-feira, porque é um tema que a maioria de nós tem dúvidas, né? É um tema ainda que é tabu, muitas pessoas não falam, e tudo aquilo que é tabu para nós torna-se preconceito. Então é importante a gente entender a nossa sexualidade, é importante a gente compreender as nossas necessidades, as nossas experiências, o nosso aprendizado. Então eu vou abordar esse tema, e é claro que esse tema é um tema vasto, profundo, e que sem dúvida não daria para a gente falar tudo aquilo que tem que ser falado sobre casamento ou homossexualidade em uma hora. Então eu vou abordar um pouquinho a respeito para que a gente possa entender. Talvez se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, eu vou deixar à vontade, porque na verdade a palestra de hoje ela é interativa. Então o tema é sexo, homossexualidade e casamento. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? A resposta: não como entendeis, porque o sexo depende da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na afinidade de sentimentos. Então o que a gente entende? Que os espíritos, nós não temos sexo. Até porque nós sabemos pelo processo da reencarnação, ora nós reencarnamos como mulheres, ora nós reencarnamos como homens, e aí nós vamos entender um pouquinho mais à frente por que reencarnar no corpo feminino, por que reencarnar e habitar o corpo masculino. Então os espíritos, nós que somos espíritos temporariamente presos a um corpo físico, nós não temos sexo. Nós não fomos criados como sexo. Isso tem que ficar bem claro. O sexo, como ele coloca aqui, ele faz parte da nossa constituição orgânica. Existe uma troca de afinidades no mundo espiritual? Existe. Diferente da nossa aqui, bem diferente. Na questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Nós que somos reencarnacionistas, acreditamos no processo da reencarnação. Isso é um processo natural. Natural. A questão 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? A resposta: isso pouco importa ao espírito. Olha lá depois. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Encarnar como homem ou mulheres depende das nossas provas, depende das nossas necessidades, depende das nossas experiências. Está claro até aqui, pessoal? Comentário de Kardec: os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem saberia o que só sabem os homens. E aí nós vamos entender o porquê. Existe um estudo da neurociência que explica, e nós vamos estudar, que a mulher ela tem algumas habilidades
ela usa de algumas habilidades que o homem não usa, que o homem não tem. E o homem se utiliza de algumas habilidades cerebrais que a mulher não possui. Então isso vem de encontro com o que a neurociência vai dizer. Nós vamos estudar um pouco mais na frente essa pesquisa. Como é que surgiu o sexo? Vamos entender isso? Como é que surgiu o sexo? Como é que era a procriação? Vocês lembram na aula de biologia? Como era a procriação? Alguém lembra? Como que era? Como é que as células se procriavam, pessoal? Era elas se dividiam, não é isso? Tá. Aí eu peguei um trecho lá, Evolução e Sexo, no livro Evolução do Antônio André Luiz, que ele diz assim, ó, essas bactérias, primeiro lá em cima, longas faixas de tempo em que bactérias e células experimentadas em reprodução agâmica, unicelular, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades positivas e negativas. Olha só, no começo ele está dizendo que a reprodução é unicelular, agâmica. Passados-se aí milênios, essas células, elas começam a tomar o que? Polaridades positivas e negativas. O que significa isso, pessoal? Positivas e negativas. Começa a haver uma definição de sexo. Olha que interessante, isso vem de encontro com a resposta dos espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. E quando nós começamos a nossa evolução, nós começamos nesses seres unicelulares, o princípio inteligente. Simples e ignorante, não tendo sexo. Então a nossa reprodução ela é unicelular. Até que passados milênios, essas células que foram se dividindo, elas foram tomando forma positiva e negativa. Foram se criando o que? A sexualidade. Positiva e negativa. A gente não fala em passivo e ativo, né? Homem e mulher, negativo e positivo. Ali começa a ter a definição de sexo. Mas de início não havia a parte sexual, né? Essas bactérias que exprimem figura importante de função no trabalho evolutivo da natureza são compelidas ao movimento e que não apenas se atraem umas às outras. Nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, quer dizer, começa a ter a reprodução sexuada, a união de duas células, positiva e negativa, né? A unicelular é assexuada. Ainda em Evolução 2.1, no capítulo 18, André Luiz diz: em origem do instinto sexual, a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na identidade espiritual, em sua estrutura complexa do psiquismo. Então, a nossa vida sexual, ela não é representada, muitas vezes, pelos nossos órgãos sexuais. Ela está na mente, nas nossas memórias, no nosso aprendizado, no acúmulo das nossas experiências de muitas e muitas existências. Então a gente precisa entender isso, todo esse processo, para ir compreendendo a questão das uniões. E no mundo, na natureza? A gente não vê a homossexualidade na natureza, a bissexualidade, o hermafroditismo? Sim. Vocês poderiam questionar, mas na natureza é diferente, as necessidades são outras, eu concordo. Na natureza, no reino animal, a questão da homossexualidade deles é diferente da nossa homossexualidade. Mas a gente vê isso nos reinos inferiores. A gente vê. E eles tratam isso de forma natural, dentro das necessidades dele. Então a gente precisa
entender um pouco, às vezes, da vida dos animais para compreender a nossa, né? E aí eu peguei 2 pesquisas de uma bióloga do Rio de Janeiro, que ela fez um estudo sobre os animais. E aí ela fala um pouco sobre a homossexualidade. Por exemplo, para formar alianças, os golfinhos, eles têm relações entre indivíduos do mesmo sexo, permitindo fortes laços, prevenindo conflitos. Então, quer dizer, a homossexualidade para formar aliança. Eu estou falando do reino animal, para depois a gente entender as nossas necessidades como seres inteligentes, pensantes e que no qual nós sentimos. Claro que as nossas necessidades são diferentes dos animais. Os bisões, para reforçar a hierarquia, os bichos estabelecem relações de poder através do sexo homossexual, para fortalecer a hierarquia, o respeito entre a hierarquia. Os peixes mexerica, que por engano, né? Algumas espécies não possuem maneiras boas de saber quem é macho e quem é fêmea. Eles não sabem distinguir. Os macacos japoneses, para pedir desculpas, nada melhor do que o sexo para criar um ambiente de interação que facilite reconciliações. E não é só o sexo com o sexo oposto. Muitas vezes há relação homossexual. Os albatrozes, para criar os filhos, olha que interessante isso. As fêmeas podem se unir depois de a prole nascer, tendo mais sucesso. Quer dizer, 2 fêmeas se unem para criar os seus filhotes. Os drosófilas, que é outra ave. Indivíduos com pouca experiência sexual aprendem a cortejar com animais do mesmo sexo. Quer dizer, então a gente vê no reino da natureza, dos animais, que existem essas fases. E o Divaldo fala isso. O Divaldo, uma vez perguntado sobre o homossexualismo, o bissexualismo, ele diz, olha, na própria natureza existem as suas fases, suas experiências, seus aprendizados, e talvez não seria diferente conosco, que no qual estamos tentando definir o nosso papel da nossa sexualidade. Vai ter uma definição? Eu acredito que essa definição, na verdade, é o amor no qual respeita uns aos outros, né? É isso que vai definir. Por isso que nós vamos compreender, dentro do Espiritismo, que a homossexualidade é uma necessidade, é um aprendizado, não é uma opção. Não é uma opção. Como os sexólogos dizem, ela não é uma opção. E ela também não é um problema de enzimas no cérebro, como dizem os neurocientistas. Na verdade, o indivíduo traz essa carga em suas memórias. E é o que nós vamos estudar um pouco mais à frente. As funções cerebrais em homem e mulher. Então, o que a gente reencarna como homem, como mulher, para quê? E para quê? E aí, existem alguns estudos que dizem, né? Por exemplo, pesquisas na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard descobriram que o cérebro das mulheres processa a linguagem verbal simultaneamente, nos 2 hemisférios, esquerdo e direito. Enquanto que os homens tendem a processá-la somente no hemisfério esquerdo. Para o pai da sociobiologia, Eduardo Wilson, da Universidade de Harvard, as mulheres tendem a ser melhores que os homens em empatia, em habilidades verbais, sociais e de proteção, dentre outras. Enquanto que os homens tendem a ser melhores em habilidades de independência, de dominação, em habilidades matemático-espaciais, nas de agressão relacionada à hierarquia e outras características. Então nós paramos para analisar e compreender que reencarnar como homem ou como mulher, na verdade, é despertar algumas habilidades, no qual somente o corpo feminino
possibilitaria para os nossos espíritos. Ou um corpo masculino, que no qual o corpo feminino não nos daria a possibilidade de despertar, por exemplo, a razão. Então, reencarnar como homem ou mulher, na verdade, é para despertar as nossas habilidades, as nossas aptidões, o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Não vem para somar. Sempre para somar. Sempre para somar. Né? Se a gente pegar o casal Chopin e a George Sand, a poetisa, né? A biografia deles, na verdade, os deveres da casa de manutenção, quem fazia era ela. Ela tinha uma facilidade enorme, né, de fazer manutenção, de trocar telhado, enquanto o Chopin era uma alma mais delicada. Era uma alma mais afinada, sensível, um músico, né? Então, a gente vê aí a George Sand num corpo feminino, mas que no qual ela tinha essas habilidades que era muito mais do indivíduo masculino, né? E o Chopin, que era um pianista com aquela sensibilidade que por vezes é muito mais da alma feminina. Mas isso não quer dizer nada, isso são habilidades que vão sendo desenvolvidas. De repente ele desenvolveu essas habilidades da música no corpo feminino. E ela desenvolveu essas habilidades de manutenção, né, do trabalho mais pesado, no corpo masculino, que no qual ela trouxe para essa existência. Uma outra vida. Né? Só para a gente entender o que é o cérebro esquerdo e o que no homem funciona mais o esquerdo. Então é a parte intelectual, temporal, histórico, ativo, específico, analítico, linear, focal. O lado direito, que é das mulheres, sensível, eterno, receptivo, gestáltico, não linear, simultâneo, difuso. O lado esquerdo nosso, ele está ligado muito à questão temporal. Se vocês pararem para analisar, existe um estudo, até porque isso foi algo que foi desenvolvido há milhões e milhões de anos. Por exemplo, as funções que os homens tinham há milhares de anos atrás era caçar. Então, para caçar, ele tinha que calcular, né, aonde a presa estava, para poder atirar, às vezes, o seu machado, ou a flecha, ou a lança, né? Se você pegar, por exemplo, uma mulher no trânsito, é interessante isso, e todas são muito parecidas nisso. Elas olham muitas e muitas vezes. Se você pegar um homem, ele olha para um lado, ele calcula, ele consegue fazer esse cálculo, ele olha para outro, ele faz esse cálculo e passa. Isso é algo que foi desenvolvido. O homem é o contrário. Se ele entrar numa casa, ele não vê nenhum detalhe. Por quê? Porque a mulher, como ela cuidava da prole, né, cuidava do ambiente familiar, ela criou uma visão periférica, né, uma visão peculiar, né, meticulosa. O homem não tem isso. Então não adianta as mulheres comprarem dos homens. Você não está vendo nada diferente em mim? Corta o cabelo, faz o que elas não percebem. Mas isso é cientificamente explicado. Tem uma matéria na Veja muito interessante que fala a respeito disso. Né? Então foi o desenvolvimento das áreas cerebrais de acordo com o comportamento e a posição social de homem e mulher. Claro que hoje isso vem mudando, vai mudar, natural, né? Mas sempre foi dessa maneira. Mas automaticamente, conforme a nossa evolução, vai tendo a mudança. E aí eu queria falar um pouco sobre a energia sexual. Eu queria falar um pouco a respeito da troca, da pergunta da energia sexual. É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque quando se tem amor, e a gente acha que a homossexualidade, né, ela está ligada à promiscuidade. Não está. Promiscuidade é da natureza humana. Ela pode estar ligada a um indivíduo que é heterossexual, homossexual, bissexual. Então, essa energia sexual, que ela é uma troca que a gente tem que entender, que ela é uma troca de vibrações, de sentimentos. Ela é uma troca no qual você, é uma pergunta, você doa à pessoa a sua
identidade, sua energia. E que, segundo os espíritos, essa energia, quando a gente tem uma relação sexual, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que ela fica impregnada no indivíduo, né, as vibrações dela, no perispírito, no campo áurico do indivíduo, por mais de um ano. Por mais de um ano. Então, olha o quanto que é importante, né, a cumplicidade, o respeito, o amor. E aí eu não estou falando somente para heterossexuais, aos homossexuais, aos bissexuais. O respeito, o amor, a troca dessa energia. Ela é extremamente importante. Por quê? Porque na verdade, nós elaboramos toda essa energia no chakra coronário e ela é finalizada no chakra genésico, que nos homens é representado pela próstata e nas mulheres o ovário útero. Então elabora essa energia, né? Essa energia ela culmina, na verdade, ela é a finalização do amor entre duas pessoas. E vou dizer uma coisa a vocês, principalmente na questão do sexo, que a gente tem que compreender. Se o sexo não fosse prazeroso, não teria graça a lei da reprodução, não teria lei da reprodução. Não teria lei da reprodução. Então o sexo tem que ser prazeroso para que possa haver a lei da reprodução, porque o sexo não foi criado só para a lei da reprodução. É claro que pela nossa transmissão, né, da vida sexual, você dá a oportunidade à lei da reprodução, mas ela não é só isso. Ela é a finalização de duas almas, de dois indivíduos que se amam, que se gostam, né? E o importante a gente falar é que essa troca de energia, essa troca pela nossa vida sexual, que é essa pergunta, é a maneira da gente expressar, ainda dentro do nosso nível evolutivo. Quando a gente fala do Chico, do Divaldo, do Mandúcio, que optaram pela castidade, a gente tem que entender que a sutilização da vida sexual deles é outra. É a sutilização dos espíritos superiores, que eles sutilizaram essa vida sexual para o amor incondicional. Então, para eles, a troca, como um abraço, como um aperto de mão, é uma troca de energia. Para nós, ainda não. Para nós, ainda é a vida sexual, e é a que permite a porta da reencarnação. Então, não tem nada de errado a gente falar sobre isso. Não tem pecado. O que tem que ter é responsabilidade. O que nós precisamos ter com a nossa vida sexual é responsabilidade. Para isso, a gente precisa entender da nossa sexualidade, para poder também instruir os nossos filhos a respeitar os seus parceiros, as suas parceiras, a aprender a se colocar no lugar dele, que não é só uma necessidade fisiológica. Ela não inclui só uma necessidade fisiológica, porque se for só fisiológica, realmente nós viciamos essa área. Se eu busco só uma necessidade fisiológica, somente, sem responsabilidade, sem cumplicidade, sem respeito, sem carinho, sem amor, banalizando, né, as relações, as afetividades, na verdade eu estou viciando essa área. Estou viciado. Então a gente precisa entender, né, a profundidade que é a nossa vida sexual. E como que nós vamos tratar da nossa vida sexual? De que maneira, de que forma? Claro que cada um tem a sua particularidade, né? Mas a gente tem que ter o respeito ao nosso tempo. Primeiro conosco, e depois aqueles que estão ao nosso redor. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer aos outros. Brincar com os sentimentos dos outros. É isso que nós devemos compreender nessa troca. Alguém tem alguma coisa a perguntar, a colocar? Está tudo ok, pessoal? Sexo e Espiritismo, está no Divaldo Franco, Leis Morais da Vida. Eu não vou ler essa parte que é interessante.
atributo responsável e profundamente puro da natureza, exigindo educação e controle. Olha o que o Divaldo coloca através da Joana: educação e controle, domínio dos nossos instintos. Hoje nós somos seres pensantes, né? Eu não sou mais guiado somente por instinto. Hoje eu sou um indivíduo que tem que pensar, eu tenho que me educar os meus sentimentos. Força criadora que possibilita ao homem a oportunidade da reencarnação, as bênçãos do lar, da família, as alegrias do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Sexo é vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. O sexo é força criativa no relacionamento sexual. É imperioso considerar o outro. A emoção sexual atinge o corpo e espírito. Olha o que ele coloca: a emoção sexual. Então ele está falando do que aqui? De prazer. O prazer que gera a relação sexual de duas pessoas que se amam. É a permuta, é a troca, é o envolvimento, né? É a revigoração, porque eu estou recebendo do outro as energias de amor daquele companheiro, daquela companheira, e eu estou doando a ela ou a ele as minhas energias de amor. Então é troca, e é essa permuta que faz a gente ter a força, como ele coloca: sexo é força, né? Ela é bênção. É essa troca. E a emoção sexual atinge o corpo e o espírito, e não apenas os órgãos sexuais, mas a nossa alma. Que esteja longe dos extremos, a serviço da vida, numa perspectiva de respeito e responsabilidade, conectada à afetividade, de forma cuidadosa e amorosa. Quer dizer, a Joana de Ângeles, ela está censurando alguém? Ela está reprimindo alguém? De maneira alguma, né? Ela está o quê? Orientando. Ela está nos mostrando o que é essa força sexual e como é que nós devemos guiá-la, pautada no amor, no respeito ao próximo, no respeito a nós. E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. E aí o masculino e feminino no mundo espiritual. Isso está na Revista Espírita do Kardec, janeiro de 1866. Os espíritos não possuem polaridade sexual, gênero masculino e feminino. Por que os desencarnados, eles se apresentam com a forma masculina e feminina, até mesmo enamorados uns dos outros, ou eventualmente vivendo juntos na condição de esposos? Isso foi uma pergunta feita na Revista Espírita de Kardec, e a resposta dele, 1866. Sofrendo o espírito encarnado, a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Vamos entender isso aqui? Pelas experiências que nós passamos, através dos nossos órgãos, que no qual expressam o nosso eu, nosso psiquismo, nós geramos aí aprendizados, experiências, que no qual ficam gravados onde? Na memória, na nossa memória. Nós somos um arquivo de muitas e muitas existências, e muitas memórias. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, do corpo físico. Assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Então ele está falando depois do desencarne, não é isso? Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a certo grau de adiantamento e desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. Então, por exemplo, um espírito igual a Jesus, ele tem sexo, né? Ele chegou a um nível evolutivo que ele não tem sexo. Por quê? Porque ele foi sutilizando
a vida sexual. Ele foi o que? Espiritualizando, evoluindo, como vai acontecer com a gente. Né? Se você pega, como eu falei, o Chico, o Gandhi, na verdade a pergunta de troca deles era a caridade, era o amor, a gentileza. Então isso com o tempo vai perdendo aquelas sensações mais físicas. Conforme nós vamos evoluindo, ela se sutiliza, perde a força. Ela perde a força, porque a gente vai se espiritualizando. Então não vai tendo mais aquela necessidade de uma vida sexual física, né? E aí é que são os santos, os missionários, às vezes até mesmo os artistas, poetas, que se utilizaram essa força sexual na arte, na gentileza, na caridade, na humanidade, no altruísmo. Nós temos essa necessidade. Então isso não pode ser destruído. Isso vai ser o quê? Sutilizado, porque a vida sexual, ela é a porta da reencarnação. E através da reencarnação se constituem as famílias. E as famílias são os grandes laboratórios do nosso desenvolvimento. Então nós precisamos. E muito. Eduardo, mas nós aqui desse plano também podemos chegar a esse nível de, que não estamos nem comparando, né? Mas a Joana de Anjos, esse pessoal todo, que a espiritualidade, a caridade, o carinho, a coisa assim. Sim. Nós podemos chegar a esse plano. Claro, ela vai perdendo a força. Conforme você se espiritualiza, a gente entende que a pergunta, a troca, ela não é somente por aspecto físico. A gente passa a perceber que você pode ter uma pergunta, uma troca de outras maneiras. Então perde a intensidade. Isso perde, é normal de se perder a intensidade quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai se espiritualizando, quando chega a uma certa maturidade da vida. É normal. É normal. Isso tudo é normal. Isso faz parte do nosso aprendizado, né? Isso vai sendo sutilizado. Numa única existência? Não. Nós vamos ter muitas e muitas existências. O que a gente tem que entender é que não tem nada errado na vida sexual. Em primeiro lugar, tem que ficar claro isso. Né? Cada um se encontra dentro do seu aprendizado, das suas necessidades, né? Das suas buscas, e é assim que nós devemos compreender. A finalidade nossa, né? Onde nós vamos chegar nisso tudo, na verdade, é a busca pelo amor incondicional. Então a questão quando ele coloca, né, de espíritos que se materializam, que se mostram, que ainda continuam com aparência masculina ou feminina, e claro que faz parte ainda da nossa realidade do nosso planeta, das dimensões espirituais. Somos apegados. É porque nós ainda estamos presos à forma. Quando a gente deixar de ser apegados à forma, que isso vai acontecer, a forma tanto faz. Porque você não vai ver mais a forma física, você vai ver aquele ser que habita aquela forma, é diferente. O nosso olhar para alguém é diferente do Chico, da irmã Dulce, Maria Teresa. Eles olham o ser revestido daquele corpo. É diferente, nós não, né? Nós analisamos a imagem, a forma, as sensações físicas. O sexo no campo mental. O Kardec admite a hipótese de uma inversão da libido desencadeada pela reencarnação. É onde nós vamos entrar depois na homossexualidade. Em um corpo físico que não corresponde à psicologia do espírito, que vinha vivenciando muitas existências em apenas uma polaridade sexual e dela poderia ter abusado, masculina ou feminina. Tal ocorrência poderia explicar, poderia. Hoje a doutrina, ela nos dá outros fatores a respeito da homossexualidade. Mas isso foi em 1866. O Kardec coloca na Revista Espírita, né, de 1866. Essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual. O mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal. Numa nova encarnação, dará o caráter e a encarnação e as inclinações que tinha como espírito.
Mudando de sexo, poderá então, sobre essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter ao sexo que acaba de deixar. Assim se explica certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então vamos entender isso? Indivíduos no qual vivenciaram como mulheres, né? Ou como homem, e abusaram da sua sexualidade. Abusaram da sua sexualidade. Por um processo de prova que tem que sofrer, que eles venham num corpo diferente. O que ocorreria com esses indivíduos que abusaram da sua sexualidade? Né? Eles estariam num corpo físico, uma mulher que abusou da sua sexualidade, ela viria num corpo físico masculino, e nesse corpo masculino, que no qual as suas memórias estão frescas, é muito provável que ela não iria se adaptar àquela realidade. Não é isso? Por que ela não iria se adaptar àquela realidade agora? Porque as memórias das suas vidas passadas, marcantes, por experiências marcantes, profundas, fazem com que ela não aceite esse corpo, mas ela vem com esse corpo porque é uma prova que ela tem que sofrer. O que acontece? Ela começa a transformação, né? Ela começa a transformação, usar os vestidos, faz a sua transformação. E vou dizer uma coisa a vocês: quando é abuso, quando a pessoa abusa da sexualidade, vocês podem ter certeza que ela sempre volta ao caminho da prostituição, da promiscuidade. Por isso que nós vamos analisar muitos fatores de homossexualidade. E aí existem os gêneros. Por exemplo, essa mulher, esse indivíduo, né, que habitou um corpo feminino, que abusou da sua sexualidade, e que por expiação ela vem do corpo feminino, do corpo masculino, ela não aceita aquele corpo. Então ela começa as mudanças dela. E através das mudanças, ela faz o mesmo caminho que ela fez no passado. Ela volta a abusar da sexualidade. Então, existem muitos casos de travestis. A gente vê isso. Alguns casos de travestis. Diferente, às vezes, dos transexuais, né? Que, na verdade, mudam a sua fisionomia, mas têm um comportamento regrado. Não aceita aquilo, não aceita aquele corpo, né? Ela diz: eu nasci num corpo que não é, a minha mente não se posiciona, mas ela não vai para o caminho da prostituição. Poderia ser alguma outra experiência, com certeza, não estaria ligado talvez ao abuso sexual, mas uma outra experiência, no qual a gente vai comentar mais à frente. Ficou claro disso, pessoal? Alguém tem dúvida? Quer colocar alguma coisa? Desculpa se eu falar uma pergunta. Pedofilia também. A pessoa que é pedófilo, talvez. Na verdade, quem sofre com a pedofilia pode ter uma inversão na sua sexualidade. A criança que sofre com a pedofilia. E existem estudos a respeito da psiquiatria que diz isso. E aí nós vamos estudar também, que é um dos casos que pode criar uma inversão na vida sexual pelo abuso da sua sexualidade. Principalmente por pai, por mãe, parentes mais próximos. Pode acontecer. Aí nós temos que estudar, porque não dá para falar sobre a homossexualidade se não fizermos uma análise à luz da reencarnação. Porque é o que eu volto a repetir, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o consciente é o que nós somos agora. Mas o nosso inconsciente, que é a nossa memória, que é o porão da nossa individualidade, então todas as nossas memórias, as nossas experiências, tudo está aqui, ó. É esse iceberg. A parte consciente é o que nós somos agora. Raciocínio, percepção, pensamento. Mas olha o tamanho do inconsciente: memória, lembranças, recalcamentos, pulsões, desejos, medos. Isso é inconsciente. Então a gente não sabe
construção das experiências, existe um porquê disso, né? Existe sempre uma resposta, por causa, principalmente das nossas escolhas. E aí eu vou falar um pouco sobre o sexo, a glândula pineal e o sexo. Mas por quê? Porque na verdade essa glândulazinha aqui, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco, o Missionários da Luz, o André Luiz, ele discorre algumas funções dela. E na verdade ela tem funções também, né, no indivíduo, de formar a sua sexualidade. Então a hora que o André Luiz diz, isso eu peguei lá no livro Missionários da Luz, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Ela reabre. Qual é o papel dela? Na verdade, ela é uma bússola entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ela é uma rota. Quando ela se abre, depois dos 14 anos, na verdade, as memórias do inconsciente, de personalidades, das nossas personalidades de vidas passadas, essas memórias, elas começam a sair do processo inconsciente para o processo consciente. Entrega a criatura, olha o que ele diz, entrega a criatura a recapitulação da sua sexualidade. O que é a recapitulação da sua sexualidade? De vidas passadas. Então ela, na verdade, ela é uma dosadora, porque na criança, ela é uma dosadora. Ela na verdade, ela é uma glândula que coíbe na criança o desenvolvimento da sexualidade. Mas depois de uma certa idade, dos 10 aos 14, ela abre, né? Essa glândula, ela tem um papel na esfera espiritual de se abrir para recapitular no próprio indivíduo a sua sexualidade, né? Que já vem de existências passadas. Examina o inventário, essa glândula, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, em vidas passadas, que reaparecem sob fortes impulsos. A epífise preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etérico, desata de certo modo os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, nas sequências de luta pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras em que a criatura se acha investida. Ela está ligada à nossa mente, através de princípios eletromagnéticos do campo mental, que a ciência comum ainda não pode identificar. Então ela tem um grande papel na nossa vida física e na nossa vida espiritual. E o sexo na vida espiritual? Isso está também no livro dos médios, questão 74. Outra informação interessante a respeito do sexo dos espíritos é encontrada na revista Espírita de Kardec, publicada em janeiro de 1066. Os sexos só existem no organismo, são necessárias à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque o sexo seria inútil no mundo espiritual. Existe relação sexual no mundo espiritual? Não. Não existe. Vamos voltar à questão 202 sobre se os espíritos têm sexo. Ele falou, tem, mas não da maneira como nós conhecemos. A troca de permuta no mundo espiritual é outra. Porque os órgãos da nossa sexualidade é para o mundo corporal, não é para o mundo espiritual. Eles não têm a mesma função. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Eu já li um livro, né, Vera Marinzec Veiga, Espírito Antônio Carlos. E neste livro dizia assim, no mundo espiritual existem os espíritos, né, não esclarecidos, ou até esclarecidos, mas não de luz, que eles dão às vezes intuições para ser feito, sabe esse tipo de literatura assim, de pornografia, de filme, e que existem os espíritos que vampirizam, né? Tanto alguém pode usar a gente para beber,
fumar, a se drogar, mas para sexo também. Sexolatria. Também. Para Só confusão que então sexual. o espírito não mantém sexo, Não. eles precisam de um corpo Eles físico. precisam, então, nós vamos entender o que você vai colocar lá no livro dos médiuns, ó, item 74, olha o que o Kardec fala. Os espíritos inferiores, seu perispírito aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria. Eles estão presas às sensações da vida terrena. Sensações, memórias. Então eles se utilizam de alguém que tem uma vida desregrada sexualmente, Uma baixa vibração. para poder sentir os fluidos da vibração do sexo. É por isso que a gente tem que se cuidar nesse aspecto, sim, para não atrair. Por isso que a gente tem que entender que o sexo, ele é importante, ele é vida, ele é criação, né? Ele é troca, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter prudência, ele tem que ter sentimentos, para a gente não entrar na compulsão, criar do sexo na compulsão. Aí o que acontece? Se você cria uma compulsão, você vai criar uma afinidade. Você vai gerar uma afinidade entre encarnados e desencarnados. Um indivíduo que tem muitos parceiros ou muitas parceiras, sem nenhuma responsabilidade sexual, sem nenhum objetivo a não ser somente as necessidades fisiológicas, ele está viciando mentalmente o órgão de expressão da vida sexual dele. Né? É claro que dentro dessa condição, o que vai ocorrer? A lei da afinidade. Semelhante atrai semelhante. E aí então ele vai encontrar comparsas, cúmplices no mundo espiritual, que também se encontram viciados mentalmente no sexo, na sensação. Mas como eles não têm o órgão de expressão, né, do sexo no mundo espiritual, eles vão se utilizar de um encarnado. Quando você pega as orgias, gente, olha, se vocês pegarem, vou lembrar o livro do André Luiz, não é Sexo e Destino, mas tem um livro do André Luiz, que ele, eu agora não me lembro mais, eu estou com a memória ruim, que ele vai visitar junto com uma equipe espiritual, um grupo de drogaditos, que começam a beberem, a se drogarem, e ali começa uma orgia, e ali começa uma troca, né? E a hora que ele olha aquela situação, né, espíritos vampirizando, sugando, né, como se caísse em cima deles, para sentir as sensações, os fluidos daquela experiência, daqueles jovens, né? Então, claro que os espíritos vão vampirizar, não tem sombra de dúvida. E não é só porque ele é um drogadito, qualquer indivíduo que tem uma compulsão sexual, que não tenha esse cuidado, né, essa maturidade, ele vai abrir umas portas para outras condições. Então não há vida sexual no mundo dos espíritos. É o que Kardec diz, né? E aí esses espíritos aproveitam, eles pensam e agem como se estivessem ainda na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sexualidade. Homossexualidade e espiritismo. E aí tem um livro do Emmanuel, o Chico, Vida e Sexo, que o Emmanuel diz assim: a homossexualidade, hoje chamada de transexualidade, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão seletiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos de base materialista, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. À luz da reencarnação a gente vai entender porque o indivíduo traz a homossexualidade, a bissexualidade, né? Que não tem nada de errado. É isso que a gente compreende. Não tem nada de errado. Até porque, eu volto a repetir, promiscuidade está ligada à natureza humana. Né? Tem muito heterossexual extremamente promíscuo. Parece ser pai de família, tem uma posição social
mas uma vida extremamente desregrada. Então a gente precisa tomar esse certo cuidado. E aí o Chico, através do Emmanuel, ele traz esse cuidado, explicando que à luz da reencarnação a gente vai entender que não tem nada de anormal, que cada um traz as suas experiências, suas necessidades, e somos nós que temos que aprender a amar uns aos outros. Os geneticistas, segundo Divaldo, né, têm tentado encontrar os genes que explicam, né? Uns falam, geneticistas falam que isso é genético, algum gene, né, que está... Os psiquiatras falam que é uma falta de enzima cerebral, né? Os sexólogos falam que é preferência sexual. Aí o Divaldo fala, mas sabemos que é uma experiência que o espírito se impõe, ou que lhe é imposta, causada por uma conduta anterior na qual não soube manter o seu equilíbrio. Ponto. E aí eu gosto muito dessa frase de Freud. Ele disse isso aqui em 1985. Certa vez uma mãe muito preocupada com a vida sexual do filho, porque o filho era homossexual, mandou uma carta a Freud. Olha a resposta do Freud. A homossexualidade não é evidentemente uma vantagem, mas não há nada do que sentir vergonha. Ela não é nem um vício, nem uma desonra, e não poderíamos qualificá-la de doença. Freud disse isso em 1935, e hoje nós trazemos à luz da doutrina espírita que não é uma doença, não é uma normalidade, não é, é uma necessidade do espírito, é um aprendizado. Muitos indivíduos altamente respeitados nos tempos antigos e modernos foram homossexuais. Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como crime e também uma crueldade. Ele disse isso em 1945. A Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos, a APA, ela traz dados assustadores. Há muitos relatos de que indivíduos que passaram por terapias de reorientação sexual passaram a apresentar depressão, confusão mental, disfunção sexual, drogadição, automutilação, ansiedade, abulia, pensamentos suicidas, entre outros. Por quê? Não acabamos de estudar isso na doutrina? Porque não tem orientação sexual. Tem educação sexual, tanto para heterossexual, para homossexual, para bissexual. Porque você querer mudar a natureza do indivíduo, é você querer mudar as memórias, a trajetória todinha dele de vidas passadas. É você querer podar isso dele. Então não existe, porque é o que o Freud falou, não é uma doença, não é uma anomalia. O indivíduo veio com aquela condição, e naquela condição ele vai ter que aprender, ele vai ter que se conhecer, ele vai ter que se amar, e nós vamos ter que amá-los diante da sociedade. E é o que vem acontecendo hoje. O que diz a ciência? Gente, isso é um estudo muito bacana. Foi feita uma ressonância magnética entre o homem heterossexual, a mulher heterossexual, o homossexual e a mulher homossexual. Dá para vocês verem que a mulher heterossexual e o homem homossexual, as funções do cérebro são a mesma? Dá para vocês verem isso? Dá para ver? Está nítido? Sabe o que isso quer dizer? Vocês sabem o que isso quer dizer? Sabem ou não? Isso quer dizer que o indivíduo homossexual, ele tem as mesmas funções cerebrais de uma mulher que é heterossexual. Isso quer dizer que ele foi mulher no passado. Ele foi mulher. Ele está usando as mesmas áreas cerebrais de uma mulher heterossexual. Isso quer dizer isso através da ciência. Isso quer mostrar o quê? A imortalidade da alma, as ideias inatas. Olha só, o
homossexual e a mulher homossexual. Olha a região do cérebro. Olha a região do cérebro do homem, esse aqui o primeiro, e o último é da mulher homossexual. Olha, é a mesma função, o mesmo pontinho. Isso quer dizer que ela foi homem. Ela foi muitas vezes homem. E a mulher homossexual, ela não está usando as mesmas atividades cerebrais do que o homem heterossexual. Isso está mostrando a imortalidade da alma, as características do espírito. Então não tem, como é que você vai mudar isso? Você não muda. O indivíduo tem que se aceitar, ele tem que se amar, ele tem que ser feliz da maneira que ele pode ser. Então não tem uma orientação sexual para isso. É um indivíduo que tem que buscar ser feliz da melhor maneira possível. E a gente amar e aceitar esses indivíduos, esses nossos irmãos, que não tem nada de errado. Não há nada de errado. Eu gostaria de falar sobre alguns fatores da homossexualidade. E eu gostaria de começar. Primeiro eu falei das causas morais, que o Kardec falou. Pessoas que abusam da sua sexualidade, que abusam aí da sua vida, né? Criando separações, viciando a sua casa mental, através só de prazeres fisiológicos que o sexo pode oferecer, ofertar. Esse indivíduo, que são as causas morais, então ele vem num corpo diferente, como um processo de expiação, e isso serve como punição, para ver se ele se regra sexualmente. Só que o que acontece, na maioria das vezes, ele pega o caminho da prostituição de novo. Não entende a mensagem. Não entendeu a mensagem. Então essas são as causas morais, é o primeiro. Causas educacionais e culturais, que está tendo muito hoje. Gente, a homossexualidade na Grécia, na Roma, era uma prática normal. Normal, era um processo cultural. Era cultural, era diferente, era algo diferente, era cultural. Então eles tinham, além da reprodução, se reproduziam, casavam com suas mulheres, mas tinham prazer na relação homossexual. Era normal isso. Isso é um processo educacional e cultural. Em algumas tribos indígenas, em algumas sociedades, o transexual é adorado. Ele é adorado. Então é um processo cultural. Né? É um processo cultural. O indivíduo vem e traz essa cultura, traz essa memória, traz essa educação no qual ele obteve, por ter vivido muitos anos naquela circunstância, ou séculos, dentro daquela sociedade. Então não é um processo viciante que está ligado, por exemplo, ao desregramento sexual, porque a intenção é outra. Foi passado de pai para filho, é educacional, é cultural. Por exemplo, você já comentou, nas prisões é normal terem as relações sexuais, a carência, a afetividade. É normal. Na guerra tinha muito. Nas guerras acontecia muito. Causas obsessivas. Essa é a mais complexa, mas tem. Por exemplo, um indivíduo que foi mulher reencarna como homem, mas ela tem uma pendência com seu amante, algo obsessivo, né? Esse obsessor que continua no mundo espiritual, ele reencontra ela no corpo masculino e ele não vê o corpo masculino, ele vê aquele espírito no corpo feminino, ele vê ela o que ela era para ele naquela vida passada. Então ele diz assim, não, você é minha mulher, mas ela está num corpo diferente, está num corpo masculino. E por um processo obsessivo, como ela está com as memórias frescas, pode dar essa inversão. Pode acontecer. Por um processo obsessivo. É raro, mas acontece. E aí também tem o último, tem as experiências de pedofilia, né? Os abusos sexuais, que pela psiquiatria, esses dias eu estava ouvindo um psiquiatra falar que muitos casos que ele atendeu de homossexualidade, que o indivíduo era homossexual, na verdade ele se
transvestiu, né? Ele passou e acabou caindo na prostituição, foi por abuso. A maioria dos casos desses travestis que se encontram nas ruas, uma boa parte foram abusados. Existe aí um processo também expiatório. Se a gente fosse remontar as existências passadas, deve ter algum processo de aprendizado dentro disso daí. Mas os abusos não justificam, né? A pedofilia, o abuso sexual, ela cria um grande trauma na mente de uma criança. Mas um grande trauma, um grande bloqueio, um medo, né? E isso pode acarretar sequelas a chegar a essa consequência. Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar? Bom, o Chico Divaldo, né? O Chico diz assim, em 84 ele fala: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos irmãos e irmãs portadoras de tendências homossexuais, a nosso ver claramente iguais a tendências heterossexuais que se assimilam à maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar, de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. O Chico disse isso em 1984. Aí o Divaldo ele diz o seguinte, que um indivíduo que é homossexual, que ele pode casar, que ele pode ser feliz, que ele pode ter seu parceiro, né? Ele pode constituir a sua família, porque a visão de família, eu quero deixar bem claro que a visão de família não é tradicional homem e mulher. Família é mais profundo que isso. Família é mais profundo que isso. Família é amor. Família é cumplicidade, é compreensão, é indulgência, é respeito. E isso, todo indivíduo que tem consciência, ele pode oferecer. Seja ele heterossexual, homossexual ou bissexual. Tá? Então a gente precisa, e a família vem mudando. A família vem mudando, essa imagem, esse rótulo que a gente tem, ela vem mudando. Que é para a gente perceber isso. Que é para a gente começar a entender qual o verdadeiro sentido de família. Casamento. Isso é um livro dos Espíritos. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Olha só, gente. Olha só essa pergunta de Kardec. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres. De dois seres. Essa é a pergunta do Kardec para o Espírito de Verdade. O Kardec está colocando aqui a união de uma mulher? Não. Hã? Em momento algum. Ele está citando o que? O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei de natureza? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Ele não está falando que o casamento é a união de uma mulher. Até porque se ele falasse, ele estaria sendo contraditório, porque espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. E o sexo para os espíritos, para nós, que um dia vamos entender, é o amor. E o amor é a base de família. O amor é a base da família. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Olha como é importante o casamento e a família, a constituição da família. Se nós não tivéssemos um núcleo familiar, nós estaríamos vivendo ainda como os primeiros hominídeos. Então o casamento, independente se ele é heterossexual, homossexual, bissexual, ele é extremamente importante. É uma união. É uma união, está falando aqui, está deixando claro. E se não existir o casamento, a gente volta a ter os instintos primitivos. Voltar somente à vida sexual por instinto. O comentário de Kardec: a união livre e fortuita do sexo pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos,
embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo, mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Então, os homossexuais têm que lutar pelo casamento? Sim. E a gente tem que lutar junto com eles. Sim. Tem que haver o casamento, tem que haver união, tem que haver o amor, o respeito, a cumplicidade. Sim. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Era uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então o casamento é extremamente importante, a abolição do casamento não. Se não tivesse o casamento, nós não iríamos nos educar. E a adoção de crianças por homens e mulheres afetivos? Bombando. Vamos lá? Vamos ver o que diz Lacan. Lacan é um psiquiatra muito conhecido, francês. Ele diz o seguinte em sua obra: Nota sobre a criança. Afirma que a função materna não corresponde necessariamente a uma mulher e a função paterna a um homem. Isso não vem de encontro ao espiritismo? Tem muitas mães que são o pai da casa, né? E muitos pais que têm a sensibilidade de uma mãe. Não vem de encontro? Então você ser pai ou você ser mãe não está necessariamente ligado ao estereótipo, ao rótulo masculino ou feminino. E isso vem de encontro com o espiritismo. Ele diz: não é no campo da anatomia que o exercício dessas funções se decide. Olha que interessante, não é no campo da anatomia, é na mente, no espírito, na alma. A Associação Americana de Psiquiatria, no documento Position Statement, de novembro de 2002, diz assim: em que está consistentemente comprovado que as crianças criadas por pais homossexuais apresentam o mesmo patamar de desenvolvimento psicossocial, sexual e cognitivo que aquelas criadas por casais heterossexuais. Olha só, que nós devemos entender o seguinte: a criança, ela trata tudo com muita naturalidade. Quando você trata com naturalidade, ela entende. Eu tenho 2 filhos que são adotivos. Quando a gente passa a adotar com naturalidade, com respeito, sem esconder nada, elas entendem. E pais homossexuais, afetivos ou mulheres, têm que fazer a mesma coisa. Tratar tudo com naturalidade. E essa mesma Associação Americana de Psicologia, ela diz que estudos apontam a mesma probabilidade de proporcionar ambientes saudáveis e protetoras às crianças, tanto para os pais heterossexuais, como para os pais homoafetivos, mulheres afetivas. E o desenvolvimento infantil entre essas crianças, no aspecto como a personalidade, autoconceito, comportamento, identidade sexual, normal. Não há desvio nenhum. A ideia é confirmar a respeito que o espírito traz, senão o filho, isso, mesmo sendo criado por casais homossexuais, que a turma fala de ser exemplo, vai trazer aquela identidade. Sim. Até porque não tem a questão da sexualidade, só para confirmar o que o senhor Wagner diz, ela é mental. Está na mente do indivíduo. Então não é porque os pais são homossexuais que isso vai ser transmitido, como se isso também fosse uma doença, que não é, né? Não é. Se a criança ela tiver tendência à homossexualidade dela, isso é característica do espírito. Ela observa O espírito é característica dela. Eu gostaria de falar sobre o hormônio do amor, ocitocina, que vai confirmar que todo mundo pode ser mãe e pode ser pai. Qualquer indivíduo, né? O contato com os filhos promove alterações neuroquímicas no cérebro dos pais. Entre elas, o aumento da produção de ocitocina, hormônio ligado ao fortalecimento de laços afetivos e a sensação de bem-estar. E olha só, e não é só a ligação da mãe com o filho, é do pai com o filho, é do casal homoafetivo com o filho, libera essa substância, é fabricado.
Isso é fabricado. Não é só pelo casal heterossexual, é pelo casal homossexual, também isso é fabricado, essa ocitocina. É a ligação que dá entre o filho. Uma equipe liderada por um cientista aqui japonês comprovou como o olhar entre o cachorro e o seu dono dispara nos dois cérebros níveis de ocitocina no cérebro. Quer dizer, também com os animais? Também com os animais. A ocitocina atua também como neurotransmissor do cérebro e tem um papel importante no reconhecimento e estabelecimento de vínculos sociais. Então todo mundo pode ser pai. Eu coloquei, não julgueis para não ser julgados. Eu coloquei isso aqui porque o Benedito tem uma frase que diz assim: o indivíduo que é muito preocupado com a sexualidade do outro, Ele não está. na verdade, ele fala que alguma coisa de errado tem. Ou de forma consciente, ou de forma inconsciente. Então o indivíduo que fica preocupado, que fica julgando, apontando, né? Então alguma coisa dentro dele não está bem resolvida. Né? Como a homofobia. Né? Então não está muito bem resolvido, porque se o cara tem medo, é porque ele tem dúvida. Então ele precisa fazer uma autoanálise. Aí eu peguei 3 casos de 3 pastores evangélicos que falavam, né, que eles combateram a homossexualidade nos Estados Unidos. O ex-ativista anti-gay John Smith desistiu de lutar contra a homossexualidade após 18 anos de militância, resolveu assumir sua orientação sexual e se casar com um homem. Assim que deixou o grupo, John Smith se desculpou por ter prejudicado adolescentes que já estavam em situação delicada na vida. Uma vez eu atendi com o Benedito um jovem de 18 anos que estava prestes a se suicidar por medo de não assumir a homossexualidade dele. E aí o Benedito disse assim: filho, não tem nada mais sagrado do que a vida. E você precisa aceitar a condição que você é, que não tem nada de errado. Não há nada de errado na sua condição. Você precisa buscar a sua felicidade, se respeitar e ser feliz da melhor maneira possível. Porque quando a gente não aceita, muitas vezes, porque a própria sociedade, a própria família, as pessoas acabam indo para o suicídio. Né? A pressão é muito grande, a cobrança é muito grande, e quando não se tem essa liberdade de se conversar, de ter essa autoaceitação, esses jovens ou vão para a drogadição, ou vão para o alcoolismo, e automaticamente acabam indo para o suicídio. Então a gente precisa parar esses jovens, ajudá-los, que eles, se forem, assumem a sua homossexualidade, que eles consigam construir na trajetória da sua vida a responsabilidade perante ao sexo, ao seu parceiro, à vida, que é o fundamental. Como nós temos que fazer também com os nossos filhos, se forem heterossexuais, da mesma maneira. Em 1976, a igreja norte-americana protestante, liderada pelo pastor Alan, defendeu a luta contra os homossexuais, atuando a favor da criminalização do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, aplicando métodos de cura gay. Depois de 27 anos, publicou no site da organização uma carta assumindo que é gay, pedindo desculpas para a comunidade homossexual por toda a dor e sofrimento que causou, e declarando publicamente o fechamento da igreja. Outro pastor foi preso no estado americano de Minnesota, acusado de abusar sexualmente de 2 homens durante sessões de aconselhamento para se libertar de tendências homossexuais. Casado e pai de 2 filhos, Ryan, que atuou como pastor da igreja cristã por 22 anos, responde a 8 acusações criminais por abuso sexual de jovens que passavam pela terapia, segundo informações do jornal local. Então a gente precisa cuidar da nossa sexualidade e deixar os outros para os outros. Coloquei essa imagem que eu sei que chocou o ano passado, eu já tinha feito essa palestra, voltei a colocar, eu ia tirar, mas falei, não, vou colocá-la porque ela me simboliza o Cristo de braços abertos a todos nós. E acredito muito que a mensagem dela, quando
ela fez isso, é para que as pessoas olhassem com mais amor, com mais compaixão, com mais indulgência, com mais sabedoria, né? Aqueles que têm a sua sexualidade diferente dos outros, né? E Jesus simboliza realmente a inclusão, Jesus simboliza a indulgência, a não violência, o amor entre uns aos outros. Então eu resolvi colocar essa imagem, e aí um padre e um pastor, depois dessa ocasião, em respeito e pediram perdão a ela, né, esse transexual, eles lavaram o pé dela. O pastor e o padre lavaram o pé dela, que era o que o Cristo provavelmente teria feito com toda a humildade, né? Teria feito com todo o respeito e todo o carinho por todos nós que estamos aqui, que somos imperfeitos, que temos as nossas mazelas. E aí eu coloquei lá, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que nós precisamos na sociedade, a mensagem que eu quero dizer sobre casamento, sexo, homossexualidade, é que a gente quebre tabus, que a gente possa ter um olhar diferente, que a gente possa ter o respeito, que a gente possa ter a proximidade com as pessoas que não compartilham às vezes da mesma crença, da mesma sexualidade, conhecer a história de cada um e conhecer o que cada um tem de bom para oferecer. Porque todos nós somos um grande potencial. E a gente precisa debater, falar mais sobre esse assunto. Nós precisamos orientar os nossos filhos, que eles compreendam, entendam e vivam isso de forma natural, respeitando o próximo. Porque a gente precisa disso. Porque vai chegar um momento, o que nós buscamos na regeneração é esse amor. E não tem nada de errado de uma família diferente, né? A família é a base, a família ela precisa somente de ter amor. E Jesus simboliza a lei de amor. Então nós que estamos sobrecarregados, todos nós que temos pecados, mazelas, imperfeições, necessidades, precisamos buscar realmente o ensinamento do Mestre, vivenciarmos isso no nosso coração e aceitar a condição de como cada um é. De como cada um é. Porque é somente dessa maneira que a gente consegue quebrar os tabus e os preconceitos. A gente deve fazer como fez esse pastor e esse padre. Existem ainda pastores e padres no qual entenderam a mensagem de Jesus. Como existem também pastores e padres e até mesmo espíritas que ainda não entenderam a mensagem do Cristo. Então que Jesus esteja presente em nossas vidas e que nós possamos amar uns aos outros como Ele nos amou.